Então hoje, no mais um episódio do Se Minhas Paredes Falassem, tô com uma convidada muito especial pra mim, minha cliente, mas que acho que virou amiga, né, de muitos anos, assim, cliente da JVN de muitos anos. 10 Nossa, anos. 10 anos, 10 né? anos. Muito tempo. Tati Celante da Dornier. Obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho. Sou a Tati, da Dornier, 10 anos. Eu acho que a JVN foi um dos nossos primeiros fornecedores, né? Foi um dos nossos primeiros fornecedores. Lembro que você fazia palestras lá na loja, né? Nossa, eu me lembro de uma bem especial, assim, falando sobre o Stoneplex Sand para vários arquitetos, foi muito legal. Era muito legal. A gente começou, vai fazer 12 anos, na verdade, porque a gente tem uma herança aí dos pais do Gustavo, né? Então a gente trabalhou ali, o Gustavo trabalhou com eles 1 ano, quase 2, e aí a gente fez essa ruptura boa. A gente comprou a loja e daí a gente percebeu que a gente queria um outro rumo, que era o mercado de luxo, um rumo diferente do que tinha. E aí a gente foi trilhando, aí a gente precisou mudar nome, fazer marca, mudar completamente a cara da loja. Só que eu era recém-casada com ele, e aí já tinha uma filha, e aí tinha que fazer essa conciliação de tudo que a gente estava querendo construir, dessa mudança, porque já tinha uma loja, já tinha uma história, já tinha uma cultura, e era algo que a gente queria mudar, essa cultura, com a filha que eu já tinha e com o casamento, e aí eu engravidei. Nossa, eu lembro de você grávida. Aí eu engravidei. E eu lembro que a gente nunca tinha feito casa-cor, já estava com uns 3 anos de loja, e aí o Gustavo falou assim pra mim. O Gustavo é meu esposo, sócio, ele é o navio, eu sou a âncora, ele brinca, né? Eu sou o barco, vou indo, né? E você é a âncora, agora tá na hora de atracar. E aí nesse período ele falou assim, vamos fazer casa-cor? Eu falei, vamos. E eu bem pé no chão, né? Vamos lá com as contas, tudo certinho. E cada vez que ele ia pra casa-cor pra acompanhar alguma coisa, ele voltava com um espaço a mais. Aí ele voltava com espaço a mais. Daí eu falava, amor, lembra que eu tô grávida? E o neném ia nascer na casa-cor. Meu Deus. Eu tava com 8 meses na época que eu tava finalizando pras fotos, e aí ia nascer no meio da casa-cor. E aí eu lembro que ele fez 14 espaços. Ele chegou um dia e falou assim, são 14. Eu falei, agora chega. Pelo amor de Deus. Agora chega, porque não vai, né? E a gente tava no começo. Então, assim, era uma construção de equipe, era uma construção de tudo. Só que esse foi o marco para a loja. Porque eu lembro que, assim, uma coisa engraçada que o Gustavo fez na época, foi bem no comecinho. A gente não era conhecido. E o nome novo, tudo novo. E aí a gente falava, a Dornier, o quê? Quê? E a gente ficava, né? Daí o Gustavo falou, a gente tem que fazer a nossa marca aparecer. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer casa-cor. Aí, casa-cor já dava um bom resultado, só que as outras pessoas que estavam lá não sabiam quem era a Dornier, o que era a Dornier. Aí o Gustavo, no final da montagem, assim, mais pro final do dia, ele pegava as sacolas da loja e ele pegava os lixos que estavam em volta, assim, colocava dentro, amarrava o saco e deixava na porta de todos os ambientes que a gente fazia, viradinho com a logo. Quando as pessoas iam passando, só tinha Dornier. Era Dornier, 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 Dornier. Eu falei, nossa, que marketing o seu, né? Porque ele, tipo assim, o que a gente ia fazer? No TV, revista? Não ia dar nenhum marketing quanto a gente, né? Daí todo mundo ficava, o que é essa Dornier? Nossa, mas todo espaço tá Dornier. Porque ele deixava as sacolas todas viradas, sabe? Que legal. Todos os espaços, todos é Dornier. E aí a gente foi, quem é? E aí a gente foi começando a marca a ser conhecida, né? E aí poder mostrar o nosso trabalho. Porque não é tão simples assim, você chegar, vou pôr uma cortina aqui, pronto. Não. O parceiro, ele quer saber se vai ser bom, ainda mais que é uma casa-cor, se não dá certo, se não fica bom, né? Lógico. Tem todo E essa oportunidade da gente entrar foi nessa, foi de boca a boca, foi dele fazendo esse tipo de marketing. E eu lá com o barrigão, no final, nasceu no meio da Casa Cor, o João nasceu no meio da Casa Cor. Eu lembro que eu fui barrada, porque daí eu tinha que ir com ele nanceu com 12 dias eu tava na Casa Cor. Meu Deus. E ainda tava nessa questão e tal, e daí ela falou, não, você não pode entrar com criança na obra. Eu falei, mas eu tenho que... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? E aí a gente foi indo. Com ele, pequenininho, e eu voltei mesmo com 15 dias.
Nada, né? Nada, tipo, não é nada. 15 dias não é nada. Foi difícil, não foi fácil. Foi bem difícil. Eu lembro dele pequenininho na loja, assim, né? Tipo, até tava falando na live que eu fiz semana passada que pra mim sempre o natural foi sempre assim. Eu saía da escola e ia pra empresa da minha mãe, né? Tipo, pra mim sempre foi isso. E eu lembro dele na loja, tipo, que você fez um espaço, assim, que ele ficava na loja, porque vai fazer o quê? Hoje em dia, com o Thiago já não dá mais, porque a personalidade do Thiago não dá. Eu tentei, mas não deu. Agora o João, assim, Deus prepara as coisas certas, né? Não adianta que tá tudo certinho pra nós, porque o João, com 15 dias a gente foi pra casa, eu não tinha coragem de deixar ele com ninguém, nem escola, nem com babá, mas sempre teve a Linda que me ajudou, né? Sempre Deus manda uns anjos, né? Graças a Deus, mas na loja abençoados. junto, porque eu, né, queria ali. Então tava a minha mais velha, já trabalhava na loja com 14 anos, já tava lá com a gente. Parecia que tinha 20, mas era 14, e o João. Aí eu fiz mesmo, na minha sala eu fiz um espaço, depois ele foi crescendo, daí eu fiz um espaço lá atrás, com cercadinho, assim, e tinha brinquedo, e ele de boa ficava lá, tranquilo. Mas não foi fácil, porque eu tinha aquela coisa, né? Ai, quero ficar em casa com meu filho, quero... E várias vezes eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo pra ir ver ele. Ou tinha que parar de dar mamar pra ir fazer o que tinha que fazer. Na época, eu culpava a loja. Na época, eu falava, ai, não quero mais. Eu teve um período assim que eu não quero loja, esquece disso. E o Gustavo lá, não, mas é nosso negócio, vamos lá. Eu não quero, porque a gente como mãe, a gente quer largar tudo. A gente vira leoa, é mãe. E daí depois eu fui vendo, na verdade, depois os pequenos cuidados de Deus nas coisas, assim. Mas peraí, se eu estivesse trabalhando em outro lugar? Porque eu pensava, não, eu vou largar tudo. Né? Quando a gente é mãe, a gente pensa, não, eu vou largar tudo e ficar só com meu filho. Tá, mas quais são as minhas possibilidades? Vou largar tudo? Dá pra largar? Não dá? Dá pra largar? Né? O Gustavo sozinho na loja não ia dar. Precisava ter um suporte. Tem que ter mulher, né? Tem que ter mulher. Tem. E aí eu pensava assim, mas se eu tivesse em outra situação, CLT, por exemplo, eu ia ter que largar o meu filho e não ia ter outro jeito. E aí eu comecei a ver a parte boa disso, que era eu estar com meu filho ali. E eu via as pessoas falavam assim, nossa, que bom que você pode trazer ele. E muitas vezes eu tava triste, mal, eu tinha saído de casa brava, porque eu tinha que ir pra loja, eu tenho que tirar meu nenenzinho cedo de casa. Brava, e eu chegava e as pessoas falavam. A Tatiana Isamara era uma que falava assim pra mim, nossa, que bom que você pode trazer ele, quando eu tiver o meu, eu quero andar com eles também. Então eu pensava, nossa, mas que bom. É uma sorte, né? É ótimo, porque assim, eu posso levar o meu filho pro trabalho, então ele ficou comigo o tempo inteiro. Daí quando eu tentei colocar na creche que não deu, ele voltou a ficar na loja, então era algo bom. Na época, por muitos períodos ali, eu achava que não, porque eu pensava assim, peraí, eu quero estar em casa. Quero ser mãe, né? Quero ser mãe. Só que se eu estivesse trabalhando CLT ou algo assim, eu não ia poder também. Ia ter um período que ia ter que fazer a ruptura e ponto. E daí teve a minha funcionária que ficou grávida, que eu percebi que, tipo, ela sofreu também, mas ela teve que deixar e ela teve que vir. E aí eu penso, nossa, mas foi bom então. Foi muito bom. E ele conviveu com você, ele tava convivendo com você. Ele teve todo o tempo, tudo que ele precisava, ele teve ali comigo. Sabe, tinha vezes que às vezes tinha que esperar um pouquinho. O que mais me incomodava era as pessoas com ele e ele com as pessoas. Porque o Gustavo é assim, vem ver meu filho. Entrava tipo assim, qualquer pessoa. Oi, tudo, vem ver meu filho. E ele levava lá pra ver. E eu sou uma pessoa, hoje eu já descobri por que eu sou assim, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de socializar muito, assim, sabe? E com criança pequena, né? Eu já tenho essa característica minha, assim, eu não sou aquela pessoa do abraço, do pegar, eu sou mais na minha. E aí, eu tava dando de mamar lá na minha sala, daqui a pouco subia 3 clientes, assim. Ai, meu Deus, que loucura. Eu queria morrer. Daí eu fui pôr os meus limites, falei, olha, não. Daí a gente foi, né, criando. Mas isso é o que me incomodava mais. Mas depois também, assim, só que o João gostava também. Ele né? Ele também, assim, e ele sempre foi assim, você colocava a roupa que fosse, ele tava ali. Na época, todas as fotos de casa cor, tava ele lá, com calça jeans, tudo bonitinho, assim, eu morrendo de vergonha atrás dele lá, e ele lá, tipo, era ele e o Gustavo se aparecendo, né? Hoje ele já tá mais, ele é mais tímido, mas quando ele era pequenininho, era super assim, sabe? E ia e tal, então me incomodava essa parte. Mas a gente foi, né? Só que por incrível que pareça, pensando agora, em pandemia, em tudo, ele não ficou tão doente quanto o Thiago, por exemplo, que eu criei numa bolha pela pandemia, que nasceu outra coisa, nasceu na pandemia. Nasceu numa situação diferente, né? Então assim, ele foi ver gente com 6 meses. Gente que não era nós dentro de casa com 6 meses, era pediatra e só. E o João não, e com 15 dias ele tava na loja. Eu sempre dava aquela protegida e tudo mais, né? Mas ele teve contato.
Claro. Teve contato Lógico. e todo mundo fala, ai, quero pegar, ai, quero tirar foto. E não, e as pessoas são um pouco sem noção também, né? Tipo, ai, posso pegar no colo? Posso não sei o quê? Daí querem dar beijo, daí querem... Gente, não, Sim. é um neném, acabou de nascer, meu Deus. É que eu também, quando é em casa, eu acho sem noção. Mas na loja, eu acho que a gente meio que abriu o precedente, né? É, porque tava ali, né? Tipo... Eu levei na Casa Cor na inauguração, porque eu não vou querer que a pessoa tire foto com a criança. Também Não tem, dava nem tem pra esse ficar lado. brava, né? Tipo, também tem eu isso. abri o precedente, né? Mas tinha aquelas que pegavam muito e fazia. Mas eu também fazia aquelas minhas caras, sabe? Daí já. Tipo, não. Tipo, a pessoa olha assim, posso pegar no colo você? Tipo, né? Tipo. Ah, não, é porque, mas é difícil, né? Essa coisa de mãe, a gente quer ser mãe, mas a gente também quer trabalhar. Isso, o Gustavo Né? falar pra mim assim, você reclama, mas você não ia conseguir ficar em casa. E às vezes a gente fazia alguns... Eu quando eu dava uma bela de uma surtada, eu falava, não, vou trabalhar hoje. Dava meio-dia, eu começava, então tudo bem aí? Até hoje, às vezes eu falo assim, vou tirar folga, eu fico olhando as câmeras. Então assim, será que eu ficaria em casa? Acho que não. Não, acho que não ficaria. Hoje já tenho mais oportunidade de ficar mais, porque na época não, tinha que estar. Hoje que eu tenho oportunidade, eu vou. Eu acho que a gente não consegue, a gente que é acostumado a trabalhar, a gente não consegue. E por mais que a gente tenha filhos e tenha rotina, porque, pô, a rotina de casa é cansativo. Você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar da família, você tem que pensar em tudo que tá acontecendo. Nananana. E tipo, é repetitivo a gente falar isso, mas é que a gente vive isso todo dia, né? Tipo... É que quem olha, assim, tipo, quando tem ajuda, apoio, pensa que daí a gente não precisa fazer. E isso é algo que não é verdade, porque é uma ajuda, é um apoio. Mas você precisa, deu o remédio. Hoje eu ainda sou super tranquila com a Linda, mas assim, eu fico... Tá, tudo bem? Tá isso. Esses dias a gente reveza, eu e minha irmã, de pegar. Ela vai me matar que eu tô contando isso. A gente reveza de pegar, né, minhas sobrinhas e ela esqueceu. Porque as filhas dela não foram pra escola e tal, e esqueceu. E tudo bem. E tá bom, e Beleza. acontece. Só que assim, eu tenho que estar 5h30. Por mais que não seja eu que esteja indo pegar, não é? O Gustavo desliga. Desliga. Eu não desligo. A mãe não desliga. Você começa a dar 5 horas, já começa. Quem que vai, como é que eu vou fazer, como é que não sei o que. Já foi, já pegou, como é que tá tudo bem. Tudo. Então, que nem o Titi, por conta que ele é autista, ele faz fono, faz terapia. Agora ele tá na terapia, eu já tô vendo. Daqui a pouco ele tá na fono, daqui a pouco vai pra terapia. Aí ela vai de Uber. Alguém já pediu Uber, já tá lá. Tudo isso não desliga. Não desliga, fica ali. Então, por mais que a gente tenha alguém que esteja fazendo, a gente tá o tempo inteiro pensando e ligado em tudo aquilo que tá acontecendo. E eu acho, eu sempre me questionei, me cobrei muito assim, tipo, de trabalhar e tal. E até, semana passada foi péssimo. Eu tive consulta com a psicóloga da Olivia, que ela vai, desde que a gente decidiu separar, ela começou na psicóloga, né? E aí, semana passada, ela falou assim pra mim... Aí eu fiz uma sessão com a Olivia no começo da semana de percepção, como que ela percebe as pessoas. Então, como que ela percebe o pai, a mãe, não sei o quê. E eu fiquei preocupada com o que ela me respondeu, porque tudo que eu perguntava pra ela de você, ela falava, minha mãe gosta de trabalhar. A minha mãe trabalha. A minha mãe, tudo trabalha. Ela falou, ela só falou de você, tudo trabalho. E aí eu fiquei arrasada, né? Tipo, falei, meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo, sou péssima, sou horrorosa. Jesus, porque a minha filha fala do pai que brinca, a avó que brinca, todo mundo brinca e a mãe trabalha. Aí eu fiquei arrasada. Mas depois eu fiquei pensando, cara, mas é a realidade, né? Tipo assim, pelo menos ela tá tendo uma percepção, tipo, da realidade. E eu quero que ela trabalhe também. Quando ela for maior e tal. E ela vai entender que, tipo, que faz parte, né? Que o trabalho faz parte. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que as outras pessoas, elas fazem os bloquinhos. E a mãe mistura um pouco. E por isso que você tem essa percepção. O João também tem essa percepção. Porque, por mais que eu esteja com ele, eu respondo algumas coisas do trabalho. E quando eu tô no trabalho, eu estou vendo ele. E eu até expliquei isso pra ele. Falei assim, mas mãe, por que você tá trabalhando? Teve um sábado de manhã que eu tava fazendo um negócio, respondendo um cliente. Por que você tá trabalhando? Hoje é sábado, hoje é meu dia. Eu falei, filho, da mesma forma que a mamãe, quando está no trabalho, te atende. Quando você quer pedir pra não usar blusa, porque ele liga, daqui a pouco liga. Mãe, mas eu não quero pôr blusa todo santo dia. Tá congelando, mas eu não quero pôr blusa. Daí eu tenho que falar pra ele que ele tem que pôr a blusa e tal. Da mesma forma que a mamãe te atende estando na loja, às vezes eu vou precisar atender o cliente. Entendi. Então, assim, eu comecei a explicar bem pra ele, ele começou a entender. E o tempo que eu tô com ele, 100% com ele. Não tô o tempo inteiro no telefone e aí brincando, tô com ele.
Mas quando eu preciso falar, agora a mamãe vai precisar tirar um pouquinho desse tempo teu pra cá, como eu tiro da loja. Só que as outras pessoas, quando tá cuidando. O pai também é assim, né? Eles têm as caixinhas, o homem tem as caixinhas. Tem. Então a percepção fica diferente. Mas a terapia e explicar é a melhor coisa. Eu explico tudo, até o Thiago tá me ensinando muito. Tudo tem que ter previsibilidade. Então tudo a gente tem que explicar. E eu tô aprendendo com ele também fazer isso com o João. E até comigo mesma. Porque daí fica mais fácil de você lidar e não ficar tão culpada. Porque eu também, nossa, quando ele fala pra mim, ai, você só trabalha. Quando ele fala essas coisas, que a criança fala. Fala, porque a criança, ela quer atenção. Então ela vai dar os seus jeitinhos e ter atenção. Às vezes ela dá uma chantagemzinha, né? O João é super dramático. Super dramático. Que signo que ele é? Não sei. É que você não é muito ligada, né? Não faço ideia, Mas ele, de temperamento, eu sei que ele é melancólico. Sabe os temperamentos? Eu sei que ele é melancólico, é tipo eu, assim. Então ele tem muito de, drama, assim, sabe? Ele foi o melhor passeio do mundo da escola. Como foi o passeio? Não foi tão legal. Mas por que não foi tão legal? Porque o almoço, filho, vamos lá. Eu tenho que pegar todas as partes boas, puxar dele, nossa, foi irado. Daí, então ele tem esse Foi uma drama. Coisa ruim que daí ele generaliza, né? Tipo... E tem essa tendência pra ir ali pro negativo. Então eu sempre vou puxando o positivo. Então eu sempre falo, e aí? Mas a mãe, né... tá fazendo isso, a gente fez isso, daí ele vai, mas a gente se sente culpada. Não, eu acho que não existe como mãe não se sentir culpada. Não existe. Não tem. Eu quero fazer tudo. A gente tava esses dias no carro, daí o Gustavo falou, vai virar um meme, né? Porque eu sentei no carro, eu não gosto de falar no carro, eu sento, fico quieta, assim, sentei no carro, daí o Gustavo parou, olhou, esperando eu, né? Porque ele falei, todos os dias eu acordo e penso, hoje eu vou ser saudável, hoje eu vou fazer. E daí comecei a fazer a lista, vou acordar às 5 horas da manhã, vou tomar isso, fazer isso. Daí o Gustavo falou, mas cara, e aí? Deu, falhei. Ele, como assim? Eu falei, falhei, porque não fiz, nossa, nem metade do que tava na minha listinha. Não acordei às 5, não fui pra academia, não li um livro ainda. Não fiz nada disso ainda, falhei. Aí ele, nossa amor, podia ter virado um meme, né? Eu falei, mas veja só, eu já brinquei com meu filho, hoje foi um exemplo disso. Né? Tipo assim, ele vai tirar sangue, daí o outro... Mas aí o Thiago acordou um pouquinho antes, aí o João já, né, fez a manha do sangue, aí o Thiago já quis brincar um pouquinho, daí ele pega pela mão e faz assim, ele não fala ainda, Aí 5 minutos que você senta, embola no outro, mas eu não deixo mais de fazer isso, porque é isso que me deixava culpada, sabe? Eu penso assim, não, dá pra colocar um pouquinho a mais nesse dia... pra ele de manhã, porque eu sei que ia fazer diferença do que eu sair me descabelando, correndo, né? Antes eu não fazia isso, e aí eu ficava culpada, e eu culpava a loja, eu culpava o meu marido, eu culpava todo mundo, né, com um mecanismo de defesa, porque, eu só tô fazendo isso porque tem que administrar a loja, daí a loja era ruim, porque o meu marido não administra sozinho, daí era o meu marido que era ruim, daí eu ficava botando culpas. Hoje não, hoje eu falo assim, não, se eu puder atrasar 10 minutos e sentar aqui, antes de sair e brincar, beleza? Mas aí, eu sento no carro, beleza, troquei escolhas, né? Fiz escolhas. Então, essa parte do ler, baraná, não fiz, mas eu sentei e brinquei. Fiz um pouco com ele. E assim, ele vai crescer. Depois eu tento recuperá-los. Depois a gente dá um jeito, né? Dá um jeito. Ele vai crescer, então eu não desperdiço. Se ele pede pra ser eu, né? Dá o mamar agora, eu dou, e daí eu dou uma atrasadinha. Eu já explico, eu sou mãe, e eu sou uma mãe atípica, então ponto, vai ter que entender, não tem outra saída. Tem que entender, Não tem outra saída, porque faz parte do desenvolvimento neurológico dele, eu estar ali, eu fazer alguma coisa. Não é que nem o João, que pode ser que uma terapia resolva. Né? No Thiago, o desenvolvimento dele é comprometido a partir do momento em que eu abro mão de fazer algumas coisas com ele. Então eu tô. E aí a culpa vai diminuindo um pouco. Mas sempre existe, porque daí a gente joga a culpa na outra coisa. Mas eu não tô mal, mas eu não tô isso, mas eu não tô aquilo, porque eu fiquei fazendo aquilo. Mas é impossível, né? Esse negócio de ser perfeito, de fazer tudo perfeito, é impossível. É que a gente tem uma cobrança. A gente se cobra. Eu queria acordar às 5, ir pra academia, daí a hora que a minha filha acordar, eu já tô maravilhosa, plena, já tô pronta, cheirosa, né? Já respondi todos os meus WhatsApps. Inclusive, eu posso sentar, tomar café com ela em paz, brincar meia hora e sair trabalhar. Né? É tipo isso que eu pensei nesse dia. Isso. Só que daí, em vez de acordar às 7, ele acordou às 6. Daí acabou com tudo. Já acabou com tudo. Daí, todo o planejamento. E o planejamento é deles, né? É deles. É deles. É isso que é difícil. Pra mim, o difícil de ser mãe, assim, no começo, é que não é você que controla
O plano. As mulheres controladoras sofrem, eu sofri muito. Porque antes você controla a hora que eu vou servir o jantar, a hora que eu vou fazer isso, a hora que eu vou fazer aquilo. Depois, você tem coisas que você não controla. Tipo, é igual isso, ele acordou 1 hora mais cedo. E daí você faz o quê? Acabou tudo. Já Que nem hoje, por exemplo, era pra levar, tipo, 20 minutos de exame de sangue, levou 40. Porque o João, que normalmente ele deixa fazer, ele resolveu que hoje ele ia fazer esse não queria. não queria. E aí? Você vai fazer o quê? Não dá? Levou 20 minutos a mais. Então, todos os 20 minutos vai na agenda. E aí a gente vai dando aquela remanejada e fazendo a coisa acontecer. Tem culpa, mas terapia é pra isso. É isso. Eu falo assim, ainda bem que a gente tem acesso a ferramentas para lidar com a frustração. Isso que eu agradeço todos os dias, desde o lá de trás, que é aquilo que eu falei antes. E se eu não pudesse ter uma terapia? E se eu tivesse CLT agora com mãe atípica? Eu ia ter que... Como é que eu ia fazer? Fono tantas vezes por semana, terapia tantas vezes por semana, toda essa atenção que demanda, alimentação, tudo. Então, assim, a gente tem acesso e ser empresário não é fácil, é extremamente difícil. É um estresse constante, né? É sempre na emoção, né? Tudo na emoção, mas a gente consegue fazer esses malabares com mais facilidade. Então, isso é algo que eu agradeço sempre, porque... Que já teve a época que eu falei, mas era tão mais fácil, acorda, né? Ainda mais eu que gosto das coisas, né? Tudo no horário e tudo mais. Acorda, tá ali, sai no horário do almoço e tal. Mas tem a parte boa. Tem, a flexibilidade é bom, né? A flexibilidade é algo fantástico. Só que a gente tem que aprender também. Porque no começo eu pensava, não, eu tenho que fazer, né? Eu trabalhava CLT, então quando eu tive a loja, não, eu tenho que fazer o meu horário, eu tenho que fazer o almoço, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Não é assim. Não é assim. E a gente também precisa colocar isso para os nossos colaboradores, que não é assim. Por mais que eles precisam estar ali, eles no horário, a gente não vai conseguir. Os empresários não vão conseguir. E é essa coisa de vai, de vem, de correria, e remaneja, e faz. E vai do jeito que dá, né? Eu nunca tirei férias sem trabalhar, não existe isso. Não. Nunca. A gente não consegue, né? Não, todas as vezes que eu fui, por mais fuso horário que fosse, eu tava vendo o financeiro, eu tava vendo alguma coisa, eu tava olhando a câmera, eu tava cuidando. Vamos colocar 10 anos, porque os 2 primeiros, 10 anos, mas eu 11 agora, nunca tirei umas férias, eu vou desligar. É impossível, né? Eu acho que é impossível. E você já sofreu preconceito por ser mulher, assim, no teu trabalho, no mercado de trabalho? Porque eu acho que a decoração, o ramo da decoração é um pouco mais fácil pra nós, né, mulheres. E eu sempre falo assim, pra mim, eu não posso contar nos dedos as vezes que eu senti preconceito, assim, porque eu sempre trabalhei com a minha mãe, então sempre foi uma empresa de mulher, né, difícil. Mas existe, né? Muito. Mas assim, no nosso caso ali foi o contrário. Eu sempre fiquei, por uma característica minha, escondidinha. Por mais que eu seja da criação, da arte, que eu gosto de fazer criação, que eu gosto de estar fazendo essas coisas, eu sempre, por ser mais tímida e tudo mais, fiquei no financeiro, no administrativo. Então o Gustavo sempre tomou a frente. Eu, poucas vezes, fui, assim, não é preconceito, mas meio maltratada por causa da questão técnica. Às vezes você vai falar com um colocador, com alguém, tem essa questão técnica. Isso acontece, né? E daí tanto faz ser homem ou mulher. Né? O prestador faz isso. Agora, o que aconteceu foi que eu precisei sair da parte mais administrativa e ir mais pra frente por conta do contrário. A gente perceber que por ser um mercado mais, né, feminino e tudo mais, o Gustavo tinha problemas às vezes de não conseguir estar tanto junto, sabe? Por ser homem. Não criar um vínculo talvez tão grande, né? Exatamente. Então assim, até a própria que faz a nossa assessoria, ela falou assim, vocês são um casal, tem que os dois ou você. Ele sozinho não dá, né? E foi um conselho que ela deu e a gente ficou ali, sabe? Porque ele é muito natural, de chegar, oi, babá, babá, babá. Não tem maldade nele, sabe? Não, nenhuma. Claro. Só que existem vários tipos de casais, vários tipos de relacionamentos. E aí você tá ali atendendo um casal, o rapaz é mais ciumento. Não dá pra ele chegar num relacionamento com um profissional, por exemplo, é pra ter um relacionamento mesmo. Eu criei, depois que eu fui mais à frente no showroom, digo à frente porque atrás fica os bastidores. Porque a gente fica no administrativo, a gente fala lá atrás.
E eu comecei a criar vínculos que o Gustavo nunca criou. E eu tô há 2 anos fazendo essa parte de marketing, que eu peguei o marketing pra mim. E eu tenho vínculos, amizades. A gente começou a conversar depois que eu fui pra frente. Foi. E quantos anos, né? Agora, o Gustavo nunca ia ter. E eu nem ia querer que ele criasse também. Também não precisa ficar amigo de todo mundo, né? Tipo, também, calma lá, né? Oi. Mas não ia criar alguns vínculos. E no nosso mercado, ele é um mercado que a gente vive disso, a gente respira isso. Assim como qualquer trabalho, como você fica muito tempo, o seu núcleo de amigos e pessoas é do teu trabalho. É do trabalho. Sempre é assim. Você pode ser um funcionário de uma multinacional. Teus amigos vão ser ali daquele teu setor. Sempre vai ser. Então, nossos amigos são o nosso trabalho. Então, a gente percebeu que a gente não tinha muitos amigos. Porque eu tava fechadinha lá atrás, e ele à frente. E ele não criando amizades. Por quê? Né? Às vezes, cria com um arquiteto, vira um amigo. Ele tinha muitos amigos arquitetos gays. Porque, assim... Que são a maioria, né? Que são a maioria. Mas criar vínculos, eu fui criando quando eu fui pra frente. Foi o maior desafio da empresa. Maior desafio, porque eu brincava assim, eu prefiro computador do que gente. Mas era uma característica minha, que eu também descobri há 2 meses que eu também sou autista. E o que acontece? Eu fui percebendo que eu não sabia lidar com pessoas. Às vezes eu entrava na loja e passava pelo meio do showroom, sentava na minha mesa e trabalhava. E aí os funcionários, às vezes tinha pessoas, às vezes a Mari estava lá e falava, o que eu fiz pra ela? Não, era uma característica minha. Sim. Aí eu fui aprendendo a lidar com isso aos poucos, eu fui entendendo que não, eu tenho que me preparar para dar oi, eu tenho que me preparar para fazer o que as pessoas, né, típicas fazem, de socializar, eu me preparo. E quando a gente, né, eu digo a gente, autista, tem essa questão de ter foco em alguma coisa, a gente faz muito bem feito, muito bem feito. E eu fui criando foco em socializar. E também dando meus limites. Agora foi meu aniversário, fiz um post já logo cedo. Gente, prefiro presente, troco abraços por presentes. Tá? Me dê uma cartinha, me dê um post. Não precisa ser uma joia, pode ser também. Mas, né? Pode ser. Mas eu troco porque é uma característica minha. Né? E as pessoas têm que respeitar. Isso, e aí foi super leve, porque às vezes, daí chegou meu sogro e ficou brincando, né? Posso te abraçar? Você vai me abraçar, tudo bem. Mas ele, por exemplo, eu não vou dar um abraço, né? Mas depois, agora, no finalzinho, eu já vou começar, entendeu? Eu tinha muito problema com vai entrando e vai abraçando. Vai entrando gente na loja e vai abraçando. Ah, hoje é aniversário, abraça e vai. E isso me gerava, porque é sensorial. Um desconforto. Um desconforto. E eu fui aprendendo a lidar com isso. Então, esses 2 anos, eu fui descobrindo, além de toda a questão do autismo e tudo mais, a lidar com as pessoas e a ver que eu gosto do marketing, que o marketing não precisa ser pegajoso. Não precisa, dá pra gente fazer um marketing, né? Eu amo fazer café, organizar essas coisas. Eu amo fazer as lembranças, dar os presentes, eu amo fazer essas coisas. E é algo que daí eu fui descobrindo na loja, e aí eu percebi que não tinha o preconceito feminino, mas tinha o masculino. Então, o homem como um vendedor de decoração, como gerente na loja de decoração, ele sofre mais do que a mulher, né? Tanto que as vendedoras são maiores mulheres, ou são gays, por quê? Porque o homem tem uma, né? É difícil você... É um mundo da decoração, é mais feminino. Então, eu não lembro de eu ter preconceito. Eu lembro dessa situação de eu sair dos bastidores e ir pra frente justamente porque a gente tinha um empecilho ali. Parecia que era uma barreira, né? A Mel, que faz assessoria, sempre falava assim, Tati, você vai pra frente, a arquiteta tá lá tomando café com o Gustavo e parece que... Daí quando eu chegava, tipo, às vezes eu tava assim, né? Às vezes eu chegava, a pessoa já soltava, sabe? Às vezes a própria pessoa, ela pensa, não, ele é um homem, ele é casado, eu vou me portar diferente. Vou me ficar, né, mais assim. E aí fica assim. Então, isso aconteceu. Agora comigo, eu não lembro. Fora as partes técnicas, assim, que sim, às vezes tem um arquiteto ou outro que você não entende disso, daquilo, por ser mulher, faz mesmo. Claro, né? Lógico. E também a questão do prestador de serviço. A primeira coisa que o prestador de serviço faz, se você fala que tem um defeito, alguma coisa, né, é falar que você não sabe, quando você é mulher. Daí já tive que chamar o Gustavo. Daí eu tive cliente, né? Também, já tive que chamar o Gustavo. Esse vai ser você, Gustavo. Esse cliente, esse prestador, esse profissional vai ser você. Nossa, que eu tive de aplicador, quando eu dava o curso, assim, que falava assim, eu aplico papel desde antes de você nascer. A gente tem uma equipe de instalação própria, né? Então, os nossos meninos são instaladores, cortinas, é tudo próprio, não é nada terceirizado. Então, eu aprendi a lidar com eles, porque no começo eu sempre fui muito prática. Então, autista é prático. Sim, sim, não, não, pronto, pronto. Então, assim, olha, isso está ruim. Imagina, você chega uma pessoa que está há 20 anos, está ruim.
Hoje eu já sei, Tipo, não, olha, né? não, mas eu instalo faz 20 anos, como tá ruim? Isso. Antes de você saber qualquer coisa, eu já fazia, né? Daí os meninos quem cuida é o Gustavo. Então a gente percebe que, pode chamar de preconceito? Não, mas a gente conseguiu colocar cada coisa na sua casinha, porque não dá também. E era assim, e eu sou muito melhor para lidar com essa questão do processo de instalação e tudo mais, e o Gustavo muito melhor para lidar com essa questão do comercial, e a gente teve que inverter. Eu fui pro marketing, mais uma gestão comercial, e ele foi para essa parte de cuidar dos meninos, do processo de instalação, por conta disso mesmo, dessa questão de um certo preconceitozinho. O Gustavo falar pros meninos uma coisa é muito diferente. É um machismo, né? Eu acho que é um pouco do machismo, do tipo, como que essa mulher tá chegando aqui e vem, tipo, falar isso pra mim, né? Oi. E pra mim era assim, como que essa menina tá chegando aqui? Isso acontece muito. Então, a carinha, né? Ai, mas ela nunca nem sofreu na vida. Olha esses olhos azul, nunca nem Então tem muito isso, tinha muito isso. Aí você sabe pegar, não? Eu lembro que quando a gente foi fazer a mudança da loja, que eu tinha tomado a primeira dose do Covid e da vacina, e aí eu tava acabada, mas eu tava carregando coisa, tava fazendo, todo mundo, nossa, mas ela carrega coisa? Ela carrega sacola? Tipo, como assim? Tipo, eu instalei cortina com 8 meses de grávida. É isso, eu não tinha instalador na época, então era eu, o Gustavo e terceirizado. Ser terceirizado é assim, terminei, tchau. Ou vai, ou às vezes não aparece. Não aparece. Então, assim, a gente tava lá na Casa Cor e assim, e nossas cortinas hoje, e sempre foram assim, não é pendurar. A gente quer pendurar, quer passar e quer espirrar o cheirinho e deixar perfeita. Então, o terceirizado não faz isso, ele pendura, ponto. Então, a gente até ter uma equipe que entendesse que precisa fazer tudo isso, eu tava pendurando. Só que as pessoas não olham assim, nossa, que esses pelinhos, você acha que vai pegar numa cortina? Você acha que vai subir no andaime? O meu preconceito, eu acho que sempre foi isso, assim, sempre foi das pessoas olhando, nossa, mas loirinha, patricinha, toda metidinha, bonitinha, tipo, as pessoas tendem a olhar o por fora, né? Não, é aquela coisa, né? Tipo, ninguém olha os tombos que você toma, todo mundo só olha as doses que você tá tomando lá, mas ninguém olha o tombo, né? E pra mim sempre foi um desafio, assim, mostrar, tipo, eu não tô aqui porque eu sou filha da dona da empresa, né? E o fato de eu ser loirinha, patilene, não quer dizer que eu não faça o meu trabalho direito. A gente tinha a questão, vocês ganharam a loja do teu sogro, da tua sogra? Não, ninguém ganhou nada. E mesmo se tivesse ganhado. Claro. O 10 anos de construção, a gente é muito grato pela cultura que veio, mas se tivesse ganho, a gente ainda trabalhou 10 anos. Ótimo. Mas foi algo comprado, foi algo negociado, foi algo feito, mas vem a coisa. Ai, ganhou, herança, né? Tipo, herança. Tipo, não é assim. E mesmo que fosse. O trabalho é o mesmo. Todo esse trabalho né? Eu lembro, essa semana meu sogro foi lá, me dá umas dicas, sei que. Daí o Gustavo perguntou pra ele, tá, mas o que você precisa? Eu preciso fazer igual você ou melhor. Então, isso é algo que me deixa muito feliz. Né? Eles têm loja há 40 anos. Preciso fazer aquela coisa que a gente estava falando. Naquilo, ele queria chegar no que a gente chegou. Então, é um caminho que a gente trilhou. É um caminho, independente se a Mari é filha ou não é filha, é um caminho que a Mari trilhou. Claro. Isso ninguém tira, mas existe muito preconceito. Eu tive muito preconceito por ser loira. A gente vê o preconceito contrário, né? A gente vê o preconceito do negro, do pobre. Eu tive muito preconceito, porque eu estudei em colégio municipal, eu apanhava. Porque eu era loira. Você era diferente, né? Você era diferente. E tinha não era uma condição ruim, era uma condição. Mas eu estudava no colégio municipal e daí, meu Deus, eu pegava minhas canetas porque eu era loirinha. Então esse é um tipo de preconceito que até hoje acontece, tá chegando. E as pessoas não falam, né? Porque daí é feio falar, né? Tipo, porque daí eles falam assim, nossa, mas você, no alto de todos os seus benefícios e do seu lugar maravilhoso, você vai reclamar que sofreram. Bom, mas é uma forma de preconceito. Sim. Você, tipo, desdenhar do outro, você desqualificar o outro por qualquer coisa física, por qualquer, né, tipo, coisa assim, é um preconceito, né, tipo, e machuca o outro e torna a vida do outro difícil, porque pra mim, aí eu comecei assim, não, eu tenho que usar umas roupas que fazem eu parecer mais velha, não, eu tenho que... Passei por isso também. Né, tipo, eu tenho que me portar... Salto, eu vivia com dor no pé, eu tenho que pôr salto. Sou uma pessoa que eu amo tênis, eu amo um salto baixo. Eu gosto de tênis. Agora eu comecei, não, vou pôr tênis, pronto, acabou. Isso. Porque todo mundo agora, né, agora o tênis top. Mas eu teve uma época que era só no salto. Senão eu não tinha prestígio, eu não tinha credibilidade. É isso. Eu não tinha credibilidade. Porque eu era nova e né, mais fechadinha.
tal. E aí essa pessoa falou assim, nossa, mas você sabe, né? Tipo, como se... Pera, eu não sou burra. É isso, não é porque eu sou loira que eu sou burra. Ah, isso é uma... Sério, isso é uma coisa horrorosa. Mas o pior é que né? É uma cultura, é questão de cultura, né? Tipo, as pessoas têm... Ai, porque a loira é burra, fala brincando. E tudo bem, tipo, eu não ligo esse negócio de loira burra, eu acho que é tão... que eu não ligo. Mas que é uma coisa que faz a gente o tempo inteiro tá tendo que provar. Porque as consequências, né? Veja, você tem que se vestir de um jeito que você perde, você acaba fazendo. Isso, uma coisa que o autista ele faz muito masking, né? Que é se mascarar. E eu sofri muito com isso, por quê? Então eu preciso ser igual uma empresária então tem que ser o salto assim, tem que ser isso, tem que ser isso. Se a pessoa típica já faz isso, vou me vestir como mais velha, imagina quem não é. Tipo, vira outra pessoa, você perde totalmente a sua personalidade pra você poder provar pros outros que você sabe administrar o negócio, que você sabe fazer conta de matemática, que você sabe, né, falar com o fornecedor. Às vezes o fornecedor que vai é o senhorzinho, né? Às vezes o dono de uma fábrica, de uma importadora, é um senhor. E ele já olha você, ele já acha que vai... Cadê a chefe, né? Tipo, pensa que você é a estagiária. Cadê a pessoa? Mas você vai negociar? Você vai... Você, sabe? Tem muito isso. Então, muito. E aí as consequências não são legais, porque daí você precisa ficar mascarando quem você realmente é. E aí acaba perdendo até um pouco da sua capacidade, porque você fica... A tua energia, né? Onde está a tua energia? Em vez de colocar energia e aprimorar aquilo que você tem de melhor, você fica colocando energia em tentar parecer quem você não é. Isso. Em coisa besta, né? Tipo, pra você se sentir diferente, pra você transparecer pro outro, tipo, que você é mais qualificada, né? Por causa da imagem que as pessoas fazem. E a decoração é um mundo de imagens. Isso tem também. Isso eu tô aprendendo agora, porque, que se dane o que ele pensa. Sempre tinha isso, né? Eu sei que eu sou. Essa coisa do 8 e 80 também do autista. Não, agora eu percebo que, peraí, cada lugar tem a sua roupa, cada lugar tem o seu porte, cada lugar tem isso, pronto, acabou. Né? Não tem como não ser assim. E aí é diferente do ficar se mascarando. É você se preparar, claro. É uma imagem preparada, é uma imagem que você descobre dentro de você e dá o seu... É diferente. Você se adequar ao lugar que você tá. Exatamente. Né? Mas dentro do que você é. Isso é uma linha bem difícil, né? Ainda mais assim se a gente não tem o estereotipo perfeito, né? Tipo, pra aquilo. Então... Eu acho que tem o lado bom de você ser a loirinha do olho claro, patilheira, tem coisas que, de fato, infelizmente, mais facilita. Sim. Né? Algumas coisas facilitam. Mas o lado difícil que ninguém fala é um lado bem complicado. Eu lembrei de um preconceito legal agora que aconteceu, mas também o Gustavo, um arquiteto gay perguntou pra ele assim, mas você é tão legal comigo, por que você conversa tanto comigo? Você é cristão e é homem. Tá, e daí? Tá, você veja como é, né? Que ponto chega, sabe? Essa questão do... Tá, e daí? O que tem a ver, né? Eu vou ter que tratar mal agora só porque eu não sou gay ou porque eu sou, né? Tipo... Não existe. O que você faz não interfere em quem você é. O que você faz é um problema seu. Né? A pessoa que você é, que tá aqui, merece respeito, merece tudo de bom. E eu vou te abraçar, vou te dar oi, normal. Agora, o que você faz... né? Não me prejudicando, não me importa. Algo pra mim, não me importa. Tipo, não me importa. Né? Mas você acha, por exemplo, que o autismo te traz facilidades ou te traz dificuldades nesse relacionamento com... Porque, por exemplo, isso que você falou assim, o que você faz não me importa. E pra você, eu acho que isso é mais, tipo, é mais óbvio, não é? É muito óbvio. É muito óbvio. Que para as pessoas deveria ser, mas não é. Né? Essa parte tá sendo mais difícil porque tem que descobrir as coisas. Eu tô no começo. Mas eu vejo que, eu olho lá na frente e falo, nossa, vai ser muito melhor quando eu souber usar essa ferramenta. Quando eu souber usar o meu cérebro, né, perfeitamente, vai ser muito melhor. Porque realmente, eu não tenho mimimi. Muito difícil. Às vezes eu tenho os mimimis normais, de mulher, aquela coisa toda. Mas essa questão do não gosto de você, tudo bem. O autista sofre, tem o sofrimento todo. Sofre. Telefones. Mas ele não demonstra tanto.
Não leva isso, não leva isso. Vou dar um exemplo assim, por exemplo, minha filha tá morando fora. Acho que vai ser melhor esse exemplo. Tá morando em Los Angeles. E aí, eu não sou uma pessoa que eu vou ficar ligando pra ela todos os dias, mandando mensagem todos os dias e tal. Eu entro no Instagram, eu vi que ela postou uma foto, que ela tá bem, tudo bem. Ela tá bem. Ela está bem. Vou seguir minha vida. Vou seguir minha vida. Aí eu tenho que fazer o processo assim, peraí, mas ela não é autista, então ela sente a necessidade de eu ligar, de eu perguntar como ela tá e tudo mais. Mas eu não sinto a necessidade de ficar ligando e ficar conversando porque eu sei que ela está bem. Agora, se ela falar, tô com gripe, acabou, eu quero pegar um avião e ir pra lá. Porque ela precisa de mim, eu tenho que estar lá. Agora, se ela tá bem, eu não tenho por que ficar, oi, tudo bem? Aquela mimimi daí, né? Tipo... eu não tenho isso, sabe? Não tenho essa coisa de ficar muito... Então, eu sou muito prática pras coisas. E as coisas saem muito mais rápido por conta disso. Não tenho, vamos ver se vai dar. Não, faz, sabe? Esse dia sentou um rapaz lá da fábrica de persiana, sentou e falou, a gente precisava fazer um treinamento. A gente precisava fazer um treinamento, não existe na minha cabeça. Vamos fazer. Não existe precisava. Às vezes eu costumava falar, eu queria tanto me mudar para os Estados Unidos, eu já começo a ver a passagem. Não tem eu queria, eu precisava. Isso é muito... Você quer, não quer, né? É sim ou não. E aí, beleza, fiz tudo o negócio, não sei o que, marquei o evento, marquei tudo lá. Daí, daqui a pouco ele me manda uma mensagem. Tati, as persianas do showroom não vão estar prontas para esse dia. Eu falei, mas você não falou que queria fazer um evento ainda esse mês? Eu marquei para o último dia possível desse mês. Não, eu falei, eu precisava fazer ainda. Comentei, joguei no ar. Isso não existe no autismo. Eu achei que... Eu comentei, entendeu? Não tem. Eu já fiz o evento aconteceu, ele se virou pra fazer as persianas chegar, chegou e aconteceu. Então, mas daí também tem o lado de fazer acontecer, né? Faz acontecer. Eu sou a pessoa que faço acontecer na loja. Sempre. Sempre faço acontecer. Só que agora eu começo a ter um equilíbrio também quando a pessoa fala precisaria, gostaria, esse pretérito perfeito, nessa coisa aí, e eu tenho que parar, peraí. Principalmente quando o Gustavo fala, ou o funcionário, alguém fala, assim, o colaborador fala, e eu já pego pra eu resolver. Senão eu tô resolvendo tudo daí. É muito. Precisava comprar leite, vou lá e compro leite. Precisava isso aqui. Precisava pintar a fachada, vou lá e pinto a fachada, entendeu? Então eu tenho que... Hoje eu já sei lidar com o meu cérebro quanto a isso. O precisava pra quando, mas quando, entendeu? Tem um lado super bom, que eu sou resolutiva, resolvo as coisas. Sim, sempre. sim. E tem um lado também que senão você sai fazendo tudo. Daí você sobrecarrega. Eu tive um caso de... Achava que estava super doente porque estava extremamente sobrecarregada. Que é a questão daí da ressaca social que a gente tem, né? O tempo de trabalho nosso, pela intensidade, ele é menor. Então, se você aguentar trabalhar 8 horas, o autista vai trabalhar 5, 6 horas. Mas é focado naquilo, né? Mas é focado naquilo. Focado e vai fazer acontecer, sabe? Então, quando dá muita coisa, também ele não faz nada. Fica perdidaço, assim. Que daí dá um bug, né? Daí, dá um... E como que você descobriu? Através do Thiago. O Thiago, vai fazer 3 anos e não fala. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Nossa, ele não fala. Vamos procurar fono. E ele faz natação desde sempre. Daí a prova de natação. Olha, o Thiago já tá com 2 anos, faz natação comigo desde sempre, não tá falando. E não é uma questão de vai falar. É sempre não fazer nem a expressão da boca. E aí a gente ficou... E aí um dia, no aniversário da minha cunhada, que ela tem mais contato com crianças, por ser pastora lá da igreja, mas eu falei, olha, eu não sei, eu acho que tem uma coisa a ver com autismo. Eu não sabia o que era autismo, não fazia ideia do que era isso. Não, e também tem muita gente que fala assim, aquela pessoa é autista, mas num senso comum, né? Eu achava que autista era só aquela pessoa do filho do Marcos Mion. Não imaginava que autista era normal. Mas né? Tem. Não tinha noção disso. E aí todo o resto pra mim era frescura, era falta de educação, todo o resto, os rótulos que eu já tive a vida inteira. Não dá oi porque é mal educado. Porque é mal educado. E aí fui começar a investigar, fui começar a ler. Autista também tem isso, né? Tu estuda, lê tudo, né? Hoje nós vamos falar tal coisa. Daí sabe tudo sobre aquilo, né? Fui ler isso aqui, daí comecei a fazer os testes com ele. Quando eu comecei a ler, eu comecei a me identificar. Falei, peraí. O autista também é assim, certo, errado, errado. Eu vim de uma família complicadinha, só que eu sempre fui indo do contra, assim. Por mais que alguém estivesse fazendo uma coisa errada, aí tô na galera, a galera tá fazendo uma coisa errada. Você tá errado, eu ia pro outro lado.
Por mais que aquilo parecesse a melhor coisa no momento, eu ia pro outro lado. Por conta do autismo. Por ver que o certo é certo. Não adianta, tipo, todo mundo falar pra mim que aquilo é certo. Se tá na lei, eu sei muito assim, não pode passar sinal disso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode... Porque é muito Porque literal. assim, é o certo. muito literal, muito literal. Então assim, furou fila, eu falava assim, tá roubando no lugar do outro. É igual roubar, tinha que estar na cadeia, igual, sabe? Tipo, muitas coisas assim, muito loucas. E aí eu fui vendo essas características, fui percebendo que eu me parecia muito com isso, estudando. Daí fui fazer os testes com o Thiago. São horas de teste ali, vai fazendo vários dias. E aí também foi bem engraçado, a gente era uma sala bem grande assim. Aí duas, três pessoas fazem o teste. Com criança fica brincando, fica fazendo isso e tal. Sim. E eu, Gustavo, sentado no canto da sala e tal. E aí a pessoa que estava supervisionando o teste, ela ia fazendo algumas coisas e o Gustavo perguntando. Se ele não fizer, o Gustavo sempre não fica quieto. Aí no final, o Gustavo falou pra ela, olha, o meu filho eu não sei se é autista, mas a minha esposa é. Ela se encaixou em todas as coisas. Todas as coisas. Daí ela falou, então vou te dar o telefone de uma pessoa e tal. E aí no grupo do Obra Nossa dos arquitetos, tem uma arquiteta que ela postou um vídeo dela. Nesse meio tempo, assim, Deus fazendo as coisas, nesse meio tempo, assim, ela postou um vídeo dela falando como ela descobriu, e eu comecei a ouvir ela, mandei mensagem pra ela. Falei, preciso falar com você. Eu tô desconfiada com alguma coisa, preciso falar com você. E dos meus petis, eu dava uns piti porque tirava as coisas do lugar, ficava brava com a pessoa, sabe? Várias coisas. E aí ela conversou comigo, me deu o telefone de uma pessoa que faz teste, que aplica em adulto. Aí apliquei o teste, e daí deu que eu tenho autismo nível 1 de suporte, e aí, o autismo é igual pra todo mundo, só que tem o tanto de suporte que a pessoa precisa ter. Ah, entendi. Então, assim, não tem autismo leve, grave, é assim, eu sou autista, o filho do Marcos Mion é autista. Eu não preciso de suporte tanto quanto ele, mas eu preciso de suporte. Sim. Meu filho não vai precisar de suporte para andar, não vai precisar de suporte para comer, mas ele precisa de suporte para falar, ele precisa de suporte para uma crise ou outra. Então, hoje o que tem no meu filho é a fala. É a fala, e às vezes ele anda na pontinha do pé, às vezes ele enfileira um carrinho, sabe? Mas ele vai evoluindo. Eu já fiz teste, já tirei a terapia para ver o que acontece. Ah, não é autismo. Tirei, ele regride e precisa de suporte. Muita precisa. diferença. E nessa idade, quanto antes, né? Pode ser que tem uma coisa que eles falam, saiu do espectro. Não é que saiu, é que a pessoa teve tanto suporte ali, desenvolveu, mas ela precisa sempre ter o desenvolvimento. Muita gente autista não sabe porque faz terapia direito. Sim, né? Sim. Porque teve esse suporte. Só que eu fazia terapias e eu pensava, é trauma. É trauma. Tipo, minha mãe se separava bastante quando eu era pequena e eu vivia viajando Curitiba, São Paulo, Curitiba. E eu tenho pânico de rodoviária, aeroporto não, rodoviária. Porque me coloca numa rodoviária e eu pensava, é trauma, e daí vai pra igreja, faz curso na igreja, daí vai pra psicóloga, daí psicóloga disso, daí terapia disso, terapia daquilo, e faz tudo que você imagina, não posso chegar perto de uma rodoviária, não posso falar em rodoviária que eu tremo inteira. Na verdade, é o autismo, não era isso, porque eu já tive todas as curas que imagina, já fiz todas as terapias. Tudo que podia. Só que assim, por que a rodoviária? Daí eu fui no aeroporto que era um pouco mais parecido com rodoviária, no sentido de mais gente, de maior, aí deu piti também. O aeroporto que eu conhecia, até achar que era rodoviária, era de Curitiba, não tem ninguém. Não tem ninguém, é vazio. Então, daí chega em Congonhas. Daí quando eu precisei ir sozinha pra Los Angeles, eu tive uma convulsão quando eu voltei. Eu precisei ir sozinha pra Los Angeles, que eu tive tanto estímulo, quando eu voltei, eu tive tanto estímulo que eu tive uma convulsão. Daí também daí veio tudo isso, né? Peraí, eu preciso de um laudo. Porque se eu fui viajar, eu saí de férias e voltei e tive uma convulsão, eu preciso de um laudo, né? Alguma coisa. E aí eu fui encaixando essas coisas, tipo, por que, né, às vezes meus funcionários achavam que eu era mal educada, por que algumas coisas que eles tiravam do lugar me incomodava tanto, várias coisas. Daí eu fui aprendendo a lidar com isso. Daí hoje eu falo assim, deixa aí, não é melhor não mexer. Deixa assim. Porque eu sei que eu vou entrar numa crise, daí peraí, vamos lá. Faço um projeto, faço isso aqui, daí vou mudando. E o Gustavo não lidar comigo, né? Porque... Sim, mas para as pessoas também, eu acho que daí quando você tem o diagnóstico, talvez para as pessoas seja um pouco mais fácil de lidar. Porque daí as pessoas também não acham que é mimimi, ou que é frescura, ou que é piti. Tá bem. Mas assim, o começo foi difícil, porque daí eu toquei o foda-se, né? Tipo assim... agora eu não vou fazer nada que eu não queira. Porque já que se eu tivesse... Eu pensei assim, coloquei um paralelo na minha cabeça ridículo. Se eu não tivesse uma perna, ninguém ia me obrigar a andar. Então agora ninguém vai me obrigar a fazer o que eu não quero porque eu sou autista. Porque pior besteira também que você faz. Porque você precisa socializar. Claro. Não existe um mundo, senão você vai ficar... Daí vai vir as comorbidades, vai ficar com depressão, vai ficar com isso, vai ficar com aquilo.
Mas eu passei umas 2 semanas assim, tipo, eu não vou. A festa não vou, não quero. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou dar oi, não vou fazer isso. Não, você tem que dar alguns ois, você tem que, né, com os seus limites. Todo ser humano devia fazer isso. Exato. Não é o autista. Todo ser humano, uma coisa que você gosta, que você não gosta. O autista só tem a questão de que, assim, não é uma questão de gostar. Tem coisas que eu não vou conseguir. Tem restaurantes que eu não vou conseguir comer. Por causa do cheiro, por causa que é sensibilidade. Eu não vou conseguir conversar no carro com a criança cantando, com o som ligado. Não dá. Eu vou entrar em crise. Então, o Gustavo já respeita isso. Ou eu tô escutando música, que é a mesma música desde que eu me conheço por gente. Também é uma característica. Ou eu tô escutando aquela música, ou eu tô conversando, ou eu tô atendendo. Não consigo, porque é muito estímulo. Né? As coisas passando, as coisas acontecendo, sabe? É muito estímulo. Sim. A comida é algo que eu sempre tive muito... Eu sou fresca. Sempre todo mundo me rotulava. Ai, a Tati é fresca, não dá por causa da Tati. Hoje eu não sou fresca, eu tenho seletividade alimentar, eu tento comer. Não deu, eu vou pra próxima que tem a mesma vitamina que aquela. E você se respeita também, né? Tipo, não é frescura. É uma questão minha. E se você não se respeitar também, poxa vida, né? Sim, não dá. A gente tem que se respeitar. E eu poderia comer a mesma coisa sempre, assim. Então são características que... Da coisa um pouco mais repetitiva também, né? Assim, tipo de... Porque é previsível, porque eu já sei que é bom e tudo mais. Porque é previsível, é isso, né? Você falou muito do Thiago, da previsibilidade, né? Ele é incrível, quando ele foi fazer o passaporte, agora ele fez tudo que a gente combinou. A foto, como foi a foto, tudo. Por quê? Porque eu passei 3 dias explicando pra ele como ia ser, aonde que ele ia, tal, tudo que ele ia fazer. Então, e isso eu faço no trabalho, eu faço na loja. Agora eu criei uma rotina. Mas eu também chego na loja e falo pra mim mesma, pode ser que as coisas aconteçam diferente. Não vai, né? Eu brinco, não vai dar apetite, pode ser que aconteça diferente. Aí você tem que ter as possibilidades. Porque ser empresário é uma surpresa. Não é previsível, né? Não dá pra prever tudo. Não é, mas eu criei estratégias, assim. Quando eu vejo que o que me incomodava era quando o representante chegava sem avisar. Aí parecia que eu era mal educada. Mas não era, por causa que eu tinha uma rotina. Claro. Hoje, eu já faço uns bloquinhos. Esse é o bloquinho do meu dia que eu posso remanejar ele e que pode acontecer de um cliente chegar e querer ser atendido por mim, que é um parceiro, pode chegar a minha mãe, pode chegar ligar da escola, sabe? E é um bloquinho que eu posso ir jogando ele no dia. No outro horário. Pode vir um representante, tal. Então isso vai facilitando. Porque quando você sabe lidar com você, por mais ser autista ou não, o que for, a coisa anda. É isso. Não dá, sabe? Porque um dia essa pessoa também vai precisar que respeite o limite dela e ela vai aprender, ou no tombo ou não. Mas não dá pra você ficar querendo agradar. Eu queria agradar. Por fazer o masking, eu queria agradar, queria fazer, sabe? Hoje eu vou na Mari. Então, eu fazia o estudo da Mari. No Instagram da Mari, o que a Mari gosta, não sei o que, daí eu já chegava com um presente, já chegava com não sei o que. Eu ia virar uma Mari aqui. Por quê? Porque eu tô indo fazer um negócio com a Mari. E pra você é muito trabalho. Pra qualquer um é trabalhoso, né? Energia que você gasta nisso. Não precisa. Então hoje, assim, peraí, eu não preciso fazer isso, né? Eu não preciso me mascarar, eu sou quem eu sou, ok. Se eu gaguejar, gaguejei. Se eu falar besteira, desculpa, vamos lá, é isso aí. Né? E é isso, isso é isso aí. E aí as coisas vão ficando mais fáceis. Mas a imprevisibilidade ainda pega um pouco, assim, as surpresas. Porque por mais que faça os bloquinhos e tenha todas as estratégias, tem um dia que... E o pior é o cansaço. O cansaço que não tem o que fazer. Eu já tomei soroterapia, que você imagina. E ajuda muito. O cansaço que você precisa descansar mais que as outras pessoas. Mas o cansaço mental, você diz? Ou físico? Ele gera físico. Toda vez que eu faço um evento, depois eu tenho dor de barriga. Então eu tenho que ter os tempos de pausa. Às vezes eu sumo, vou lá, descanso, volto. Daí tá tudo bem. Mas se eu for no limite, vai. No outro dia eu não consigo levantar. Eu pego gripe, eu fico mal, eu fico com dor de barriga, dá convulsão, dá o que você imagina. Porque o cérebro é físico, né? Ele esgota tanto a cabeça que o corpo também esgota. Então tem que... Isso eu acho que é o mais difícil, aprender a respeitar o limite. Por eu ser muito resolutiva, eu quero resolver tudo até tá ok, tá resolvido. E aí vem o cansaço. Porque daí eu quero resolver tudo do Thiago, tudo do João, tudo da casa, porque a casa tem que estar linda. Daí eu quero, né, cuidar do marido também. Agora eu tô com mania de achar que ele se cuidar, porque o pai dele teve ataque cardíaco, ele pode ter também, agora eu quero cuidar. Daí eu saio comprando, daí eu quero cuidar, fazer, sabe? E a gente faz isso. Você não quer cuidar da tua mãe? Claro. Você vê alguma coisa que você quer. Quando a gente é empreendedor, você quer cuidar bem de tudo. A gente quer empreender até a saúde dos outros.
A gente quer empreender tudo. É incrível, verdade. incrível, incrível. É muito verdade. Isso eu olho assim, nossa, essa pessoa podia estar assim, assado. Vamos fazer um negócio com ela. Isso, por que não tá fazendo isso, né? Podia fazer isso, o negócio aquilo. dos outros, a gente quer empreender no negócio dos outros. Às vezes a gente faz isso. Quer se meter, né, nas coisas, mas é isso, né? E eu sou bem empreendedora, então tudo eu quero empreender já. Na vida dos outros, no negócio dos outros, isso tem que... Daí cansa. Mas também tudo é autoconhecimento, é você se conhecer e saber. Agora, daí eu pensava assim, mas se eu dormir até as 10, vão falar que eu sou preguiçosa. Como que uma pessoa que é preguiçosa? Não, mas se eu não dormir 7 horas da noite, não rola acordar antes das 10. Esqueça, é meu organismo. Então eu tenho que fazer isso. Se eu preciso até mais tarde, eu vou dormir um pouco mais tarde. Também eu vou render muito depois. Claro. E aí, dane-se, estão achando que eu sou preguiçosa, entendeu? Porque daí tem os preconceitos. Ou, tipo, se você não acorda às 5 da manhã, né? Que agora tá na moda, né? Acordar às 5 da manhã. Então, tipo, se você não acorda às 5 da manhã, Deus o livre, você é o quê? Meu Deus. Todas as pessoas de sucesso acordam às 5 da manhã. Como assim você não acorda? Tipo... A gente tem que saber o nosso limite, porque senão a gente esgota. Eu já esgotei várias vezes. E com loja, facinho. Com qualquer negócio. Você ser dono de um negócio, facinho. Porque tudo influencia, né? Tudo influencia. Tá frio, influencia. Calor, influencia. Né? O governo, a economia, a temperatura, o Japão. Tudo. É impressionante, né? Tudo faz diferença. Às vezes você tá lá, aconteceu uma coisa, você já pensa, vamos ver na internet o que tá acontecendo, porque tá muito estranho. Alguma coisa aconteceu alguma coisa. E é isso. E fala pra mim, pra gente terminar, quem que é a Tati hoje? A Tati hoje eu sou uma Tati em acabamento. Porque antes eu tava em construção, agora eu estou na fase de acabamento. Eu acho que é isso, pegando nosso paralelo, Nossa, né? Porque há um tempo atrás eu tô em construção, sabe? E agora hoje eu tô na fase de acabamento. Eu acho que eu já tô com o pilar, já tô com as paredes erguidas, com tudo sólido. Mas agora eu tô no acabamento, sabe? Qual o papel de parede que vai. É isso. É bem a fase de lapidar. E é bom. Tá sendo bom. Às vezes você tem que trocar o papel, porque não era aquele, às vezes você escolhe errado. Às vezes aplicou errado, aplicou errado, às vezes não deu certo, não era aquilo que você queria. Né? Mas é a fase de acabamento. E muita descoberta do que vai ser agora, né? Porque só 2 anos no marketing é pouco. Tem muita coisa, né? E faz 3 meses que eu descobri uma coisa que muda toda a minha vida. Então é um acabamento bem fino, assim. Bem fino. Bem detalhado, um projeto bem detalhado. Mas eu tô buscando, assim, algumas coisas novas pra eu ir me identificando, sabe? Eu vejo que eu sempre fiquei com muito medo. O medo que o Gustavo não tem de empreender, eu sempre tive. Então o medo trava as pessoas, né? E o medo me travava. Hoje, eu já penso, não, se é medo, para. E vai. Se é cautela, tudo bem. Sim. Mas se é medo, não. O medo não pode paralisar a gente. E hoje eu percebo que eu consigo já distinguir. Tô com medo, não, vamos. Porque o medo deixa a gente cego. E aí a gente deixa de empreender. E eu sou empreendedora. Eu sou criativa. Então, muitas vezes aconteceu assim, né? Eu podia ter... Eu tive aquela ideia. Não acredito que eu não falei. Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Sabe? E eu não quero mais passar por isso. Porque isso é o medo. Porque quando você tem cautela, beleza. Mas quando é o medo que paralisa... Então eu sou isso. Eu sou essa pessoa agora em acabamento, fase final de acabamento. Que o acabamento, eu brinco que não acaba nunca, né? Não, nunca. Sempre vai ter uma coisinha pra mudar. O acabamento não vai acabar. Pra nós, não vai acabar nunca. Não existe. Ainda bem, né? Ótimo. Então é esse acabamento, que sempre tem que dar o toquezinho. Sempre tem um quadro pra trocar, um papel pra mudar, né? Mas que é a parte gostosa. É a parte boa. É a parte boa. Obrigada. Obrigada por falar, por se abrir tanto e contar da tua vida e das dificuldades e das facilidades. Eu acho que inspira, né? Essas histórias assim inspiram as outras pessoas a se autoconhecer. Isso é o recado do momento. Não desista de se autoconhecer. Se alguma coisa incomoda, se alguma coisa está te incomodando, tem que buscar. Às vezes está no outro, mas quando te incomoda é porque tem alguma coisinha que você tem que descobrir. Não tem que desistir de, eu sou assim mesmo, beleza. Não, a gente tem que ir atrás até descobrir. Descobriu qual é o problema, agora vai para a solução. Também não vai ficar no problema, né? É lógico. Mas o autoconhecimento é tudo, não adianta. É tudo. É isso. Obrigada. Amei. Obrigada. Obrigada eu. Foi ótimo. Gostou? Que bom. É tranquilo. A gente vai falando.